Voltamos, né? Olha só que momento lindo, a constituição da adoção. Eu já trabalhei no Juizado da Infância e Juventude de Macaé, né? E já vi esses momentos, isso é tão maravilhoso. Quando sai a sentença de adoção, sabe? É um momento de festa na família, muito, muito, muito legal. Então, a sentença judicial, ela deve ser inscrita no registro civil, cancelando o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado lá no município de sua residência, né, no cartório. Conferir-se-á ao adotado o nome do adotante e, a pedido deste, admite-se a modificação do prenome, ok? A pedido do adotante, ok? Pode. Sendo aí requerida pelo adotante, é obrigatório, claro, a oitiva do adotando, se adolescente, aí o seu consentimento é necessário, né, para mudar o nome dele, tá bom? Os efeitos jurídicos. A constituição da adoção se dá com o trânsito em julgado, a partir dali que é filho, tá bom? Salvo a adoção póstuma, né? Porque aí o faleceu após aquela inequívoca manifestação de vontade para adotar, ok? E aí esses efeitos da sentença retroagirão, né, a data do óbito para efeitos sucessórios. Entretanto, a sentença que a concede produz efeito desde logo, salvo na adoção internacional, ok? Porque ou se houver período de dano irreparável de difícil reparação, quando tem que esperar o trânsito e julgar da adoção, ok? Certo? Então, assim, a constituição da adoção se dá com o trânsito e julgado, tá bom? Mas os efeitos não precisa do trânsito e julgado, já na sentença. Os efeitos já estão a partir dali. Salvo na adoção internacional, onde os efeitos só se operam com o trânsito e julgado, ok? Ou se houver aí perigo de dano irreparável de difícil reparação, tá bom? A adoção é medida excepcional, né? E é também irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e adolescente na família natural extensa. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Os pais naturais. Então, olha, os pais adotivos faleceram, eu quero então de volta o meu filho. E já, pronto. Não. Pode até acontecer isso, mas aí os pais naturais vão ter que adotar essa criança, porque eles perderam o vínculo. Lembra que eles perderam os vínculos? O vínculo familiar? É isso. Vamos lá. Direitos do adotado. Ele tem direito de conhecer a sua origem biológica e acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e os eventuais incidentes após completar 18 anos. Por isso que esse processo ele não pode ser dizimado, sabe? Não pode. Se ele foi incinerado os processos físicos, né? Agora a maioria é processo eletrônico. Mas ainda existe processo físico, tá? De adoção. Não pode, tem que guardar, tem que digitalizar. Por quê? Porque ele não pode sumir, acabar o processo. Ele tem que estar lá resguardado sempre. Porque o adotado tem direito a ter acesso ao processo, ok? Tal acesso poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, claro, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Bom, o processo da adoção e outros que a ele se relacionam serão mantidos em arquivo, admitido o armazenamento em microfilme ou outros meios semelhantes, garantida a sua conservação e consulta a qualquer tempo. Viva o mundo eletrônico, né? Para conservar isso. Bom, olha lá, novidade na adoção internacional. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, Convenção de 1993, fundamental aí para a adoção, né? Os processos de adoção relativa à proteção das crianças e do adolescente e a cooperação em matéria de adoção internacional promulgada aí pelo decreto das 3.087.
e deseja aí adotar criança em outro país parte da convenção. Então, assim, não basta ir para outro país, tem que ser pretendente que possui residência habitual em país parte, né, que fez parte da Convenção de Haia, ok? Isso. Os brasileiros residentes no exterior, sim, a adoção é internacional mesmo para brasileiros, mas como eles moram lá fora, é adoção internacional. E os brasileiros que são residentes no exterior têm preferência aos estrangeiros. Então vamos lá. É nessa sequência. Vamos manter a criança na sua família? Natural, biológico, pais biológicos. Não dá. Família extensa ou ampliada? Não dá. Adoção na comarca? Não dá. Adoção no estado? Não dá. Adoção nacional? Não dá. Adoção internacional por pais adotivos brasileiros? Não dá. A última da última da última da última. Adoção internacional por pais estrangeiros. Entendeu? É isso. É meio lógico, né? Se você é totalmente coerente com toda a sistemática e princípios do ECA. Não é não? É. Pressupõe essa adoção internacional, as adoções internacionais, pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país, com perfil, isso no Brasil, né? Com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança e adolescente, inscrito aí nos cadastros existentes, aí será realizado o encaminhamento da criança e do adolescente à adoção internacional. Já falei lá, né? Já dei esclarecimento. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança e adolescente com deficiência, com doença crônica, com necessidade específica de saúde, além dos grupos de irmãos. Né? Quando se encontra uma pessoa com esse perfil, prioridade para ela, né? Tá certo. A adoção internacional de criança e adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar nesses casos aqui, ó. Quando se verificar que a colocação de família adotiva é a solução adequada. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança e adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada no processo, né, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil, ok? Tudo isso para evitar o quê, hein? Tráfico internacional de crianças e adolescentes, claro, ok? Com perfil compatível com a criança e adolescente após consulta aqueles cadastros, né, que a gente já falou. Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida mediante parecer da equipe interprofissional. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido, isso é uma recomendação do ECA, ele reforça e os adolescentes, necessário o seu consentimento, senão não vai, tá bom? Bom, a adoção em países estrangeiros por brasileiros residentes no exterior, né? Olha lá, adoção recepcionada. A adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha observado a legislação vigente lá no país de residência e atendida aí a convenção, será automaticamente recepcionada no Brasil, quando essa família voltar para o Brasil. Não precisa de maiores formalidades. É automaticamente recepcionado. Adoção por brasileiro que mora no exterior, mas ele mora no país que ratificou a Convenção de Haia. E o processo observou a legislação vigente no país de residência. Tá tudo certinho, perfeito. Então, obedeceu os trâmites. O que diz lá a Convenção de Haia, artigo 17c? Olha lá, lembrando que a Convenção de Haia ela é relativa à proteção à criança e adolescente e à cooperação em matéria de adoção internacional, concluída aí
em Haia, Holanda, em 1993, foi aprovada aqui no Brasil pelo Decreto Legislativo 01 de 99, oportunidade para oferecer uma família permanente àquelas crianças às quais não pôde ser encontrada uma família adequada no seu próprio país de origem e busca em outros países. A Convenção sobre Cooperação Internacional e de Proteção de Crianças e Adolescentes, é muito mais fácil falar a Convenção de Haia, né? Em matéria de adoção internacional, foi criada com o objetivo primeiro, inicial, de impedir o tráfico internacional de crianças, né? Isso é o principal. E aí no seu artigo 17, a linha C, nós temos ali que toda decisão de confiar uma criança aos futuros pais adotivos somente poderá ser tomada por Estado. Quando fala no Estado de origem, leia-se país, né? Lembra que é uma convenção internacional. Não é Estado membro aqui Brasil não, tá bom? Cuidado. Somente poderá ser tomada no país de origem se as autoridades centrais de ambos os países estiverem de acordo que se prossiga com a adoção, né? Ok? Bom, então nós temos aqui a adoção recepcionada. Cuidado com a prova. Outra coisa é a adoção homologada. Olha lá. Como assim? Vamos ver? Caso não tenha sido atendido o artigo 17C da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo STJ, ok? Por quê? Porque não observou todas as regras para uma mera recepção da adoção. Ela precisa dessa adoção, que aconteceu lá no outro país, ser homologada aqui no Brasil. Aí o pretendente brasileiro, residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez voltando ao Brasil, deverá requerer a homologação dessa sentença estrangeira pelo STJ, ok? Tá bom? Então, cuidado com essas diferenças ali das adoções internacionais, homologadas e recepcionadas, ok? Bom, agora a adoção internacional inversa. Como assim? Quando o Brasil for o país de acolhida, é uma criança estrangeira que está sendo adotada aqui. Reconhecida pelo Brasil. Olha lá. Adoção internacional reconhecida pelo Brasil. A decisão da autoridade competente do país de origem da criança e do adolescente será reconhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará a expedição do certificado de naturalização provisório, né? Se tornar um brasileiro. Não é isso? Bom, isso a adoção internacional inversa reconhecida pelo Brasil. E aquela que não é reconhecida? A adoção que não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida. Senão, tem país que faz isso, né? Quem vai decidir isso é o país de acolhida. O país de acolhida é o Brasil. Ok? E também na hipótese de a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, né? Certo? Caso em que o processo de adoção, mesmo com decisão estrangeira, segue as regras da adoção nacional. Tá bom? Não, e ainda, se a autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, deixar de reconhecer os efeitos da decisão estrangeira, demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública e não atende aos interesses da criança e do adolescente. Ok? Então, nesses casos, a adoção estrangeira não vai ser reconhecida, a decisão estrangeira, ok? Nesta última hipótese de não reconhecimento da adoção, o Ministério Público, claro, resguardará os interesses da criança e do adolescente, comunicando as providências às autoridades central e estadual, que comunica à central federal e também à autoridade central lá do país de origem da criança. Aqui é complicado, né? Uma situação que pode se assemelhar ao tráfico, né? Então já alerta total. Bom, organismos credenciados. Essa parte aqui é muito formal, mas você tem que estar atento, ok? Não costumo cobrar muito em prova não, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Pois é. Vamos lá. Fazem
Qual o papel, né, desses organismos aí? Isso é para as adoções internacionais, ok? Joinha? Pois é. Eles fazem a intermediação nos pedidos de habilitação à adoção internacional, desde que a lei do país de acolhida o autorize, ok? Quais são os requisitos desses organismos, dessas instituições? Que não tenham fins lucrativos, tenham direção de pessoas qualificadas, cadastrada pela Polícia Federal e aprovada pela Autoridade Central Federal Brasileira. Supervisão do país sede e do país de acolhida, claro, né? Sempre lembrando qual é o objetivo, né? Evitar principalmente o tráfico de crianças. Somente será admissível o credenciamento de organismo oriundo de países que ratificaram a AIA e estejam credenciados pela autoridade central do país sede e do país de acolhida. Meio lógico, né? Que apresente integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas aí pelos países respectivos e, claro, pela Autoridade Central Federal Brasileira. Qualificados por seus padrões éticos, sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. Então não é da noite para o dia que surge esse organismo, né? Ele já tem um histórico. Que cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas da Autoridade Central Federal Brasileira. Então são esses requisitos para esses organismos se habilitarem aí para tanto, né, para intermediarem as adoções internacionais. Como é que acontece o credenciamento desses organismos? Olha lá, a Autoridade Central Federal Brasileira vai credenciar esses organismos nacionais e estrangeiros com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais da imprensa e na internet. Poderá limitar a autoridade federal central, ok? Limitar ou suspender a concessão dos novos credenciamentos, sempre que entender pertinente. Validade do credenciamento, 2 anos. A renovação depende de requerimento protocolado na Autoridade Central Federal. 60 dias antes do término da validade para renovar o credenciamento. Quando que o organismo vai ser descredenciado? Acabou o prazo de validade? Ou em virtude de cobrança de valores que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal, ok? E que não estejam devidamente comprovados. Do organismo estrangeiro, face repasse, aqui é para todos eles. E o organismo estrangeiro, face repasse de seus recursos ao organismo nacional ou a pessoas físicas. Aí eles vão ser descredenciados. Os repasses serão efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, estarão sujeitos às deliberações do respectivo conselho. É um órgão colegiado, né? Tem toda ali uma fiscalização, certo? Então, ainda mais dinheiro e criança junto não dá certo não, é complicado. E aí, tráfico é o cuidado maior, né? Que se tem. Obrigações dos organismos credenciados. O que eles têm que fazer? Olha lá. Relatório geral anual. Vai apresentar à Autoridade Central Federal, relatando as atividades desenvolvidas e acompanhamento das adoções internacionais efetuadas, efetivamente no período, com cópia para a Polícia Federal. Relatório pós-adotivo semestral. Tem que acompanhar, mesmo após a adoção. Olha lá, pós-adotivo semestral, enviado à Autoridade Central Estadual, com cópia à Autoridade Central Federal. Aqui, ó, perceba, aqui é das atividades envolvidas, dos acompanhamentos em geral das adoções. Vai para a Autoridade Central Federal e para a Polícia Federal. Aqui é dos casos específicos, né? Pós-adotivo semestral. Esse relatório é semestral, pós-adoção tem que acompanhar também. E aí, vai enviar a Autoridade Central Estadual com cópia para a Federal. Para a Autoridade Central Federal.
por no mínimo 2 anos, mantido o envio até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo aí a cidadania do país de acolhida para o adotado, né? Ele se naturaliza. A não apresentação dos relatórios poderá acarretar na suspensão do credenciamento do organismo, né? Ok? Obrigação junto aos adotantes. Garantir esses organismos, perante os adotantes a gente também tem obrigação. Garantir que estes encaminhem à Autoridade Central Federal cópia da certidão de registro de nascimento estrangeiro e do certificado de nacionalidade. Eles têm que enviar, né? Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. É uma por cada pessoa, ok? Bom, a adoção internacional. Depois ela vai seguir o procedimento comum, mas ela tem um procedimento prévio à adoção internacional, ok? Antes daquele processo de adoção que acontece aqui no Brasil, tá bom? Que é para adoção nacional. Então, a adoção internacional, ela vai observar aquele procedimento da adoção nacional, mas ela tem um procedimento prévio, ok? Que é isso aqui, ó. Pedido à autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, onde vai a criança. Que é a residência habitual dos adotantes, né? A autoridade central analisa e emitirá um relatório de habilitação, tendo lá todos os detalhes, lá, identidade, capacidade jurídica, adequação à adoção, dos estrangeiros, né? Dessas pessoas que moram no estrangeiro, ok? Todos esses detalhes, situação pessoal, familiar, médica, meio social, motivos e aptidão à adoção internacional. Nesse procedimento tem lá o conjunto de provas, instrução do relatório com documento, estudo psicossocial, cópia autenticada da legislação com prova da vigência, que a legislação é internacional, lembra disso, né? Remessa do relatório à autoridade central estadual, com cópia para federal. Os documentos em língua estrangeira devem ser autenticados pela autoridade consular e acompanhados de tradução por tradutor público juramentado. Ok? É muito sério, né? Muito. Não pode burlar a lei. A autoridade central estadual, no seu estudo, poderá fazer a exigência e solicitar a complementação do estudo psicossocial. Verificada a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento dos requisitos, né, para adoção nacional no ECA, internacionais à adoção, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, válido por, no máximo, 1 ano. Válido por, no máximo, 1 ano. Ok? Laudo de habilitação à adoção internacional. Ok? Bom, com o laudo de habilitação, o interessado vai formular pedido de adoção no juizado da infância e juventude, local onde se encontra criança ou adolescente. Esse aqui é o juiz competente, né, na adoção internacional, que é igual da adoção nacional. A residência da criança ou do adolescente é que determina o juiz da infância e juventude competente para o processo de adoção, para deferir ou indeferir, né, para analisar o processo de adoção, ok? Conforme indicação da Autoridade Central Estadual. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados e que foram para o estrangeiro, né? Ok? Concedida a adoção internacional. E agora? Antes do trânsito em julgado, não será permitida. Lembra dos efeitos da sentença? Na adoção nacional, dada a sentença, já é pai e mãe, já leva para casa. Toma que o filho é teu, né? Na adoção internacional, não. Tem que esperar o trânsito em julgado, ok? Trânsito em julgado é o quê?
esgotados prazos ou esgotados recursos pertinentes, ok? Então, antes do trânsito em julgado, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Transitar no julgado, aí o juiz expedirá alvará para autorização de viagem e a obtenção de passaporte, constando ali obrigatoriamente, claro, as características da criança e adolescente para não trocar, entendeu? Tráfico de criança e adolescente, já está ali com a certidão, com a sentença de adoção, só que em vez de levar aquele, né, leva outro e depois traz, leva, entendeu? Olha, é muito detalhe, né? Imagina, com uma sentença, leva um monte de criança, em vez de levar uma só. Entendeu? Então é isso. Tem lá as características da criança e do adolescente adotado, foto recente e a sua impressão digital, né, do seu polegar direito, anexando cópia autenticada da decisão e da certidão do trânsito em julgado, para não trocarem de criança, né? Bom, procedimento para... Agora que vem o processo de adoção, né? Que é procedimento para colocação em família substituta. Até então a gente estava falando das habilitações, mas não temos só adoção, temos vários tipos. Tem a guarda e a tutela também, né? Que são formas de colocação em família substituta. E esse é o procedimento, a parte que é básica, né? De qualquer procedimento para colocar em família substituta. Tá bom? Aqui também se observa para guarda ou tutela. E também para adoção. Tem lá os requisitos gerais, qualificação e anuência, indicação de parentesco, se o adotando tem parente vivo. Então, sempre falando, mais uma vez, agora começa o processo de adoção, tá bom? A gente falou dos efeitos da sentença, lógico, quando acaba isso aqui, falou dos cadastros prévios para adoção, de habilitação à adoção. Aqui que é o processo para adoção, mas não só para adoção, mas também serve para tutela e guarda, ok? Então, vamos lá. Indicação de parentesco, se o adotando tem parente vivo. O registro civil de pessoas naturais, onde foi inscrito o nascimento, onde está registrado, né, o nascimento, perdão pela tosse. Declaração de bens e direitos ao rendimento da criança e do adolescente. Prova. Agora, para adoção, isso aqui é só da adoção. Isso aqui são requisitos gerais, para qualquer forma de colocação em família substituta. E aqui só para adoção. Prova da idade, contas do tutor ou curador, só pode, né, adotar se prestar conta. Consentimento dos pais, que é um requisito, salvo se, né, não encontrados ou destituídos. Habilitação para adoção internacional, se for o caso de adoção internacional, ok? O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção, olha lá, nova redação, é de 120 dias. Você percebeu que 120 dias é um prazo bem comum, né? Prazo para se encerrar os procedimentos aí de colocação, vários procedimentos do ECA, não são todos, mas vários. E esse prazo pode ser prorrogado mediante decisão fundamentada do juiz, né? Ok? Bom, olha lá que interessante. O pedido de colocação em família substituta pode ser cumulado com o pedido de perda ou suspensão do poder familiar ou destituição da tutela. Ou seja, não precisa entrar primeiro com o pedido de perda do poder familiar para depois entrar com o pedido de adoção. Já pode também ingressar com pedido só, entendeu? Tranquilo? É isso. Bom, consentimento dos titulares do poder familiar. A princípio tem que consentir, mas, né, vamos lá. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou aderidos expressamente, aí ao pedido de colocação em família substituta, esse pedido de guarda, tutela ou adoção pode ser feito direto no cartório, em petição pelos próprios requerentes, ou seja, não precisa de advogado, ok? Na hipótese de concordância dos pais, aí o que o juiz faz? Na presença do MP, ouvirá todo mundo
que são devidamente assistidas aí por advogados ou por defensor, ok? Para verificar sua concordância com a adoção no prazo. Então, assim, os requerentes não precisam de advogado, mas os pais, sim, que estão manifestando ali a sua concordância, entendeu? Tá bom? Olha lá, na presença ouvirá as partes devidamente assistida por advogado ou defensor para verificar sua concordância com a adoção. Isso no prazo máximo de 10 dias. Aqui deveria dar os pais, né? Com as partes, no sentido que são pais ou os responsáveis, tá bom? Pela criança e adolescente. Contado aí do protocolo da petição, isso tem um prazo de 10 dias, essa audiência. Contado da entrega do protocolo da petição, da entrega da criança em juízo. Lembra que pode entregar a criança? Tomando por tema essa declaração. E aí, declarará a extinção do poder familiar. Não necessariamente nessa mesma audiência não, tá? Ficou ruim essa colocação. Mas é redação nova e é isso. No meio disso aqui tudo tem um estudo psicossocial, né? O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Isso é importante. Isso é novo, hein? Teve ajuste. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido, olha lá que eu falei para você, orientações de esclarecimento pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude. Principalmente na adoção. Mas olha só, tem certeza que quer dar sua criança? Acabou. Adotou, acabou. Você não pode reaver a criança. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e, claro, o direito ao sigilo das informações. É vida privada, é segredo de justiça, sim, ok? O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na frente do juiz e do promotor, entendeu? Tem que ser ratificado na audiência, tá bom? O consentimento é retratável, pode se arrepender, até a data da realização da audiência. Aquela audiência lá, que não é a audiência da adoção não, é da audiência, é isso mesmo, você quer dar o seu filho mesmo, é isso? É nessa audiência que pode retratar. E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias da sentença de extinção do poder familiar. Ok? Então pode se retratar. Não, eu escrevi isso aí, mas eu pensei melhor. Ou chegou na audiência, não, eu quero entregar o meu filho para adoção. Tem 10 dias para se arrepender disso. Ok? Claro, né? Segurança jurídica. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação, claro, por intermédio aí da equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio técnico dos responsáveis pela execução da política municipal da garantia do direito à convivência familiar. Aqui a gente finaliza, né? O vídeo 7, mas olha, continuamos aí no nosso bate-papo sobre o ECA. Tem mais. Até a próxima.